Viva pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira. Hoje vou falar de VBA. Vou continuar a trabalhar sobre o objeto range, já temos alguns tutoriais com este objeto, mas hoje vou abordar uma propriedade muito importante, que é a propriedade offset. Basicamente, para quem conhece a função offset do Excel, é muito parecida, pois desloca a referência de uma célula ou do intervalo por linhas e colunas. Bom, então eu vou aceder ao Visual Basic Editor, Alt F11, e vou criar aqui um mini módulo, um pequeno módulo, com uma subrotina que é deslocar. Deslocar, pode ser assim. Ok. E vou começar por escrever ou colocar um valor numa célula. Vou colocar aqui um range C5, por exemplo, e o valor vai ser igual à palavra base, que é a nossa célula de base. E F5 para correr a rotina. Muito bem. Então, depois de ter então a nossa célula base, eu vou aproveitar aqui uma parte do código, ou seja, vamos ter sempre range C5 e este intervalo agora vai ter um offset, uma deslocação, e vou deslocar uma linha para baixo, ou seja, vou fazer uma deslocação row offset, linha, e vou deslocar 0 colunas para a direita, ok? E neste caso o valor vai se chamar baixo, ok? Para percebermos a lógica da coisa. Então, começo na célula C5 e faço uma deslocação, uma linha para baixo e 0 colunas para a direita. Se eu correr a rotina, tenho então a célula baixo. O mesmo processo acontece com linhas. Eu vou copiar o código, vou arrastar o meu código, range C5, arrastar com o control, não se esqueçam, e vou pôr a referência da linha negativa. Ou seja, agora vou-lhe chamar cima. Se eu colocar a referência da linha negativa, ele avança uma linha para cima. E correr a rotina novamente, temos então cima, ok? Depois vocês podem não mexer na referência da linha e mexer na referência da coluna. Ou seja, novamente, agora vou fazer copy-paste, range C5, offset 0 linhas e 1 para a coluna. Isto vai acontecer que a nossa célula vai se deslocar para a direita. Okay? Valor da coluna positivo. F5, direita. E o mesmo processo. Vou selecionar o meu código, Ctrl, arrastar para baixo, Tab, e agora vou avançar uma coluna negativa, que será então para a esquerda. E então, se eu correr a rotina, temos então coluna avança para a esquerda. Agora, claro que vocês podem fazer deslocações com linhas e colunas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu começar aqui no range A1 e fizer um offset e avançar 7 linhas para baixo, positivo, e 2 colunas para a esquerda, e o seu valor, value, vai ser igual, e vou escrever mesmo a palavra linha 8 e coluna C, ok? Porque é isto que vai acontecer, ou seja, nós vamos parar à linha 8 e à coluna C. Correr a rotina. Então, estamos na célula A1, andamos 7 linhas para baixo e duas linhas para, aliás, 2 colunas para a direita. Agora, outro cenário que já não é tão habitual, mas também podem necessitar de fazer. Vou puxar o meu código para baixo, vou só colocar aqui um bocadinho mais, vou avançar só mais uma linha para baixo, linha 8, e agora aqui, em vez de ser o value, vou pôr algo ainda no meio, que é, começo no meu intervalo base, que é a célula A1, avanço 8 linhas para baixo e 2 colunas para a direita, mas depois vou pôr aqui novamente o objeto range, e vou selecionar A1, dois pontos, C1, ou seja, 3 linhas, ok? E aqui vamos ter o valor, value, e esse valor vai ser a palavra valor, por exemplo, ok? Vou correr a rotina. Então o que é que nós temos aqui? Começamos na célula A1, avançamos 8 linhas para baixo, 2 colunas para a direita, e as 3 próximas células, do C até ao E, entre o A1 e C1, vamos colocar a palavra valor. Isto é a função offset a trabalhar, não é? Ou seja, a função offset, aquilo que faz é isso mesmo. Vocês podem dar um intervalo com uma linha
ou um conjunto de células que fazem uma linha, ou um conjunto de células que fazem uma coluna, ok? Bom, e depois também podemos ter, por último, um intervalo que começa com um conjunto de células, por exemplo, A1, dois pontos, B1, ou seja, um conjunto de duas células. Esse conjunto de duas células vai ser deslocado 9 linhas para baixo e, por exemplo, uma linha para a direita, e o seu valor, value, vai ter a palavra intervalo, por exemplo. Ok? E então, correr a rotina. Temos então o intervalo A1, B1. Esse intervalo desloca-se 9 células para baixo e uma para a direita e preenche o mesmo intervalo, a mesma dimensão de intervalo com a palavra que nós quisermos. Aí está, pessoal, mais um mini tutorial. Alguns exemplos de VBA, hoje com a propriedade offset. Super importante esta propriedade. Espero que tenham gostado. Se sim, coloquem um like e subscrevam o canal. Não se esqueçam de praticar e nós vemos em breve num próximo vídeo. Até lá!